Olá a todos, o meu nome é Lúcio Flávio e eu estou fazendo mais esse vídeo para falar um pouco do que nós vamos estudar no curso de segurança em hospitais, que é uma área, vamos dizer assim, eu tenho a engenharia clínica, eu tenho a engenharia de segurança do trabalho, um foca na segurança do paciente, outro na segurança do trabalhador, mas eu também tenho a engenharia hospitalar, que é aquela que cuida dos equipamentos de infraestrutura. Ainda não está muito desenvolvido isso do Brasil, que é chamada de manutenção predial, no meu ponto de vista até um pouco erroneamente, porque subestima um pouco. É importante que o engenheiro hospitalar conheça em detalhes, as coisas do hospital, os riscos, as fontes de risco também, os mecanismos de ação, desempenho de equipamentos, enfim. E no vídeo anterior nós falamos sobre os cenários, como o profissional e o visitante levam um risco um para o outro, quando entra o patrimônio e o paciente, como que há essa interação de fontes de risco e mecanismos de ação. Falamos também do que o desastre é um tipo de evento que acaba acometendo aí todos os que estão no hospital. Nós vamos trabalhar as fontes de risco e mecanismos de ação, e falando de patrimônio e paciente, tem uma questão que é a climatização, o tratamento de ar nos hospitais que cuidam de pacientes portadores de tuberculose. Tuberculose nosocomial é sinônimo de tuberculose hospitalar. Bom, o que nós vamos ver? Primeiro, nós vamos reforçar a ideia de que ar-condicionado é diferente de ar refrigerado. O refrigerador de ar ele simplesmente baixa a temperatura do ar e a grande maioria deles não renova o ar. Então muitos hospitais hoje estão utilizando refrigeradores de ar sem saber se dar a conta de que estão fazendo uma coisa errada. Quer seja porque não tem uma engenharia estruturada, quer seja porque o conceito de engenharia hospitalar não esteja bem estruturado. É um erro e a maioria nem se dá conta disso. É importante que ele seja renovado e que o grau de filtragem desse ar que entra dentro do ambiente hospitalar, a filtragem mínima seja G3. É lógico que tem uma série de particularidades, mas um ambiente sem risco de aerobiocontaminação, uma filtragem G3 é suficiente. Queria aproveitar e mostrar um livro aqui que nós ganhamos quando fomos estudar lá nos Estados Unidos, que é o Manual de Engenharia Hospitalar. Tem o Manual de Engenharia Clínica e o Manual de Engenharia Hospitalar. Então, assim, essa questão da climatização vai ser tratada por nós. Por exemplo, nós temos duas situações clássicas aí que envolvem a climatização. Então, a primeira delas é o transplante de medula óssea, que é um tipo de atenção que o hospital oferece para pacientes que estão sujeitos ao transplante de medula óssea, têm seu sistema imunológico deprimido, então eles ficam sujeitos a riscos, inclusive aos riscos de aerobiocontaminação. Então eu tenho um sistema de tratamento de ar específico para medula óssea, como também tenho o para tuberculose nosocomial. Existe uma carência muito grande de informação em língua portuguesa, então a gente acaba usando as orientações do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção norte-americano. Então no CDC você encontra o guideline para tuberculose e nós vamos trabalhar um pouco disso, juntando o guideline do CDC, a NBR 7256 e a 16401, parte 1, 2 e 3, fica mais fácil da gente orientar os projetistas de ar-condicionado que não têm essa especialidade hospitalar. Então, existem muitos projetistas de climatização no Brasil, um país quente, e muitos deles não conhecem os detalhes do hospital. Então, a gente, como profissional de engenharia dentro do hospital, a gente pode orientar esses profissionais a fazerem um projeto mais seguro, não só o projeto mais seguro, como a manutenção da instalação. Por exemplo, o que a gente aprende estudando os documentos, o guideline do CDC? Primeiro, são 3 grandes medidas de controle. A primeira delas são as medidas administrativas, ou seja, os profissionais do hospital têm que estar aptos a identificar esse paciente e segregar esse paciente, tirar esse paciente e colocar num ambiente onde ele vai
diminuir, né, o risco de transmissão. É lógico que a tuberculose, ela tem, depois que você inicia o tratamento, passado um tempo, a transmissibilidade da doença diminui ou deixa de existir. Mas eu tenho as medidas de controle ambiental, que é onde entra a engenharia. No passado, no guideline de 1994, eram chamadas de medidas de controle de engenharia. E no guideline de 2005 passou a ser chamado de medidas de controle ambiental. E por último, eu tenho a proteção respiratória. O documento também fala do uso do ultravioleta, que ele traz benefício, mas também tem riscos. Então é importante a gente conhecer os benefícios e os riscos, e se for implantar também o ultravioleta, que seja feito de acordo com a recomendação internacional. É sempre importante analisar que esses documentos, essas orientações, têm um grau de recomendação, que pode ser mais forte ou mais fraco, e tem um nível de evidência também, que pode ser mais forte ou mais fraco. Então, o que eu estou apresentando aqui são alguns temas que nós vamos tratar. Por exemplo, qual é o número de renovações de ar que eu tenho que oferecer em cada um desses ambientes, aqui, healthcare settings, né? Quantidade mínima de troca, quantidade de ar mínima de ar externo, e tem uma série de observações que a gente vai trabalhar, embora seja de maneira rápida, mas vamos passar essa noção de como cuidar desse tipo de ambiente para os participantes do curso. Em tuberculose existe uma prática, alguns locais já não praticam mais, mas existe a prática de inalar a pentamidina. A pentamidina, ela induz o paciente à tosse, então você colhe o escarro para fazer um estudo maior sobre o que está acontecendo com o paciente. E tem esses booths, nessas capelas, para que o paciente possa, onde pode ser feito a coleta do escarro. Uma outra coisa interessante, outra tabela interessante que a gente vai estudar é a importância do número de trocas de ar, o tempo, né? E o tempo da remoção de contaminante. Por exemplo, se eu fizer 2 trocas de ar no ambiente, eu vou demorar 138 minutos para ter o ambiente com 99% de eficiência na remoção do contaminante. Se eu usar 207 minutos, 99%. Já se eu vou para o outro extremo, se eu coloco 400 trocas de ar por hora, em menos de 1 minuto eu deixo o ambiente limpo, pronto para ser ocupado por outro paciente. Isso aqui é principalmente usado nos ambientes para inalação de pentamidina. Nós vamos estudar também algumas formas de checar, que são recomendações, né, internacionais, por exemplo, essa questão dos tubos de fumaça, né, pouco utilizado isso aqui no Brasil, embora exista no mercado, né, a Dräger é um dos fornecedores desse tipo a Dräger Safety, né, de segurança ocupacional, ela tem esses dispositivos, né, mas eu particularmente nunca vi serem utilizados nos hospitais. Uma outra forma é medir a diferença de pressão entre um ambiente e outro. E ele sugere várias layouts, né, possíveis para um quarto de isolamento, né. Você aqui recircula o ar, mas usa uma filtragem EPA, e nesse caso o EPA está dentro do ambiente e no outro caso ele está fora do ambiente. Então é isso. O curso vai ser realizado no dia 4 de fevereiro, são 8 horas só. Aqui tem um link nos eventos do Facebook, da nossa fanpage, e vai ser realizado aqui em São Paulo. Lógico que é um primeiro curso, possivelmente esse será a parte 1 do curso, né? Porque é um tema muito extenso, mas nessas 8 horas nós prometo apresentar toda a base, a estrutura dos riscos, das fontes de risco e dos mecanismos de ação fontes de risco e mecanismos de ação no ambiente hospitalar. E o papel das engenharias, quer seja ela obras é muito importante no caso do transplante medula óssea, né? A parte de engenharia hospitalar, os riscos também que a gente identifica nos equipamentos médicos na engenharia clínica, e também um pouco sobre a segurança do trabalho, o papel da segurança do trabalho dentro do ambiente hospitalar, né? Ela sempre pode, resolvendo os problemas do paciente, do trabalhador, ela pode um pouquinho mais de conhecimento, habilidade, atitude, ela pode também cuidar com tranquilidade dos fontes de risco para os pacientes. Então é isso.
Aguardo vocês aí no primeiro curso de segurança em hospitais.